Olá, estimo que todos estejam bem. Meu nome é Sandro Soares e hoje eu realizarei uma apresentação em relação ao projeto 1 da disciplina de Métodos Quantitativos. O meu grupo, ele é composto pelo Adrian Felipe e a Maria Eduarda, e nós realizaremos uma averiguação em relação às mortes violentas intencionais. Bom, e ajustando as lentes de compreensão para a dimensão territorial utilizada, eu poderia dizer que, em síntese, nós utilizamos uma análise que direciona suas lentes para os estados brasileiros e examina a discrepância regional existente entre essas unidades da federação. E em que pese a nossa opção pela escolha de analisar os estados, é essencial sublinhar que, embora em um primeiro momento o nosso grupo ele tenha sim almejado analisar as diferenças entre os municípios do estado de São Paulo, foi constatado durante o percurso que as diferentes secretarias de segurança dos municípios, isso quando elas existem, consideram e contabilizam o que são mortes violentas de forma própria, algumas até com um certo grau de subjetividade. Então, esse cenário fatalmente impossibilitaria um alcance legítimo ao nosso objetivo nesse atual projeto de pesquisa. E diante do delineamento exposto, já é oportuno trazer à luz o nosso objetivo, que na verdade também se converte na dor a qual nós desejamos combater, e se baseia essencialmente em analisar os casos de mortes violentas intencionais, mas também destacar as diferenças regionais de casos dessa natureza através do desenvolvimento de um mapa coroplético. Frente ao percalço que foi exposto anteriormente, em face à falta de nivelamento da contabilização entre as prefeituras, a nossa etapa de busca por materiais, ela felizmente se deparou com o Anuário de Segurança Pública, que se demonstrou uma ferramenta capaz de suprir as nossas necessidades e possuir uma compatibilidade de grau alto em relação ao nosso objetivo. Ele é um material que é elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também é uma referência no quesito, justamente por ter uma definição padronizada do que são mortes violentas intencionais, aglomerando, por exemplo, homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Nesse sentido, é pertinente realizar uma menção honrosa, digamos assim, a um índice que é muito interessante, que foi estudado durante a disciplina, chamada SDEL, que apenas não foi utilizado por não ter uma compatibilidade para com os objetivos traçados nesse nosso projeto de pesquisa, mas que possui uma alta relevância para outros cenários. Mas bom, versando rapidamente em relação às ferramentas utilizadas durante o nosso processo de desenvolvimento do mapa, nós temos como aquelas principais, digamos assim, o notebook LM, que nos auxiliou na organização das riquezas teóricas obtidas na etapa inicial, o Excel, que nos auxiliou no sentido de registrar os dados extraídos do Anuário de Segurança Pública, então, foi lá que nós inserimos os dados coletados e organizamos. Fizemos também o uso do Chat GPT, a versão gratuita, principalmente para nos auxiliar na criação e refinamento dos códigos de programação, e códigos esses que foram inseridos na última ferramenta, que foi o Google Colab, e a partir dessa fusão, alcançou-se o mapa final, que será apresentado posteriormente. Agora, antes de propriamente apresentar o processo de desenvolvimento do mapa em si, é crucial compartilhar algumas informações. A primeira de que o indicador utilizado através do anuário é o de taxa de mortes violentas intencionais, que se relaciona o número de ocorrências por 100 mil habitantes, e a informação de que no mapa, quanto mais intensa a cor que o inunda, o estado possui mais, ocorrências, pela esfera dos 100 mil habitantes. Então, discorrendo sucintamente em relação ao processo de desenvolvimento do mapa em si, é pertinente evidenciar em um primeiro momento que a etapa inicial,
ela consiste justamente na importação das bibliotecas, que terão os insumos indispensáveis à representação gráfica. Então, como é possível notar na descrição, nós temos bibliotecas para manipular dados de tabelas, para ler arquivos, inclusive aqueles relacionados à localização dos estados e às taxas de mortes violentas. Nós temos também para a criação dos mapas interativos e para baixar arquivos, né, da internet. A partir disso, prosseguiu-se com a importação dos estados, onde o link que está em laranja municiou o código com tal informação. Daí foram dados três comandos, sendo para centralizar o mapa do Brasil, adicionar os contornos e gerar o mapa, respectivamente, que ficou com essa aparência. Bom, seguidamente, a base de dados que se encontrava no computador foi extraída e lida, conforme os códigos que estão evidenciados. Depois, foi necessário gerar correspondência entre a sigla e o nome dos estados, já que o arquivo Excel e o link que mapeava geograficamente os estados dispunham de formas diferentes de identificação. Após isso, mais uma vez, confirmou-se a centralização do mapa. As taxas de mortes violentas foram inseridas de acordo com a nomenclatura da unidade federativa e, finalmente, possibilitou-se, por meio desse código, a interação com o mapa, que se dá principalmente quando o mouse ele é passado em cima dos estados, aparecendo o seu nome e a taxa que é relativa a si. Foi concebida as características de variação da cor conforme a taxa de cada estado. E como resultado final, alcançou-se este mapa, que tornou possível a visualização dos dados referentes a cada estado do Brasil. Frente à interpretação do mapa, é possível colher algumas conclusões, assim como o fato de haver uma distribuição regional da violência, ou seja, há discrepâncias, dado que a região norte e nordeste concentram as maiores taxas. Então, existe uma desigualdade regional, onde Bahia, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Pará e Amazonas aparecem com índices altíssimos de violência, e por outro lado, estados como São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que aparecem em tons mais claros, possuem menores taxas. Perante o panorama explicitado, com certeza é possível realizar algumas inferências, como, por exemplo, o fato das disparidades elas estarem associadas à desigualdade socioeconômica e urbana, que advém do contexto histórico brasileiro, assim como de conhecimento coletivo marcado por muitas incoerências do aparelho de Estado, muitos conflitos que acabaram tornando essa realidade atual um verdadeiro desafio a ser enfrentado. Então, nós temos também a ineficiência e a insuficiência de políticas públicas, essencialmente nas regiões norte e nordeste, que aparecem com índices mais exaltados, e as próprias diferenças também no que se refere à capacidade de prevenção e resposta estatal para os conflitos que geram esses altos índices citados. Por fim, é cardinal sublinhar que mapas como esse são fundamentais por inúmeros motivos, como o fato de auxiliar a compreensão em relação à dinâmica da violência. Então, com certeza, é um suporte para o entendimento de onde há mais urgência, o fato de auxiliar a formulação de políticas públicas baseadas em evidência, promovendo um melhor direcionamento dos recursos e desenhando políticas públicas específicas conforme a situação local.
tirando um pouco uma realidade que é corriqueiramente vista em diversos países, que é desvirtuar a ação estatal da realidade que ocorre. Então, melhores ações poderiam ser colocadas, tendo em vista a dinâmica do local. E também, por fim, auxiliar a avaliação e o monitoramento que pode ser usado, por exemplo, no sentido de acompanhar a tendência, até mesmo histórica, dos fatos que ocorrem, como no exemplo aqui presente, remonta às mortes violentas intencionais. Ademais, outra contribuição de mapas, assim como o que foi produzido aqui, está conectada com a possibilidade de se relacionar tópicos e gerar análises ainda mais robustas. Um exemplo é observar esses dois gráficos, que também foram de autoria. E embora eles tragam dados referentes ao ano de 2023, diferentemente do mapa coroplético que averigua os dados do ano de 2024, analisar as correlações e as causalidades existentes torna-se possível mediante essa comparação. Nesse caso, é possível que se genere a análise a partir da percepção que 7 estados aparecem em ambas as listas, sendo eles Amapá, Pernambuco, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Espírito Santo. Novamente, é válido reiterar que esses dados são do ano de 2023, diferentemente do que ocorreu em relação à concepção do mapa coroplético, que utilizou os dados do ano de 2024, publicados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2025. Outra consideração refere-se não apenas, né, a essa relação traçada de causalidade, mas também reforça-se, né, a impressão em relação à desigualdade regional do Brasil, que, como foi emanado ao longo da apresentação, é marcado por conta de todo um contexto histórico. E por fim, ressalta-se ainda que Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e Mato Grosso encontram-se adjacentes às fronteiras, o que pode facilitar a dinâmica do tráfico, o que reforça, inclusive, o que foi dito anteriormente de que as representações gráficas realizadas com rigor acadêmico, realizada através da consulta de bases de dados consolidadas e confiáveis, permite que tópicos sejam comparados e análises mais robustas sejam desenhadas. Bom, e diante de todo o contexto que foi apresentado, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, desejar alegrias infinitas e que todo o conhecimento produzido pela comunidade acadêmica possa ser sempre muito valorizado e que se traduza, claro, em melhorias para a nossa sociedade. O meu muito obrigado e um forte abraço.